Entender bem o que são essas vanguardas artísticas, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos, né? Lembrando que essas vanguardas foram um marco divisor para o início de uma escola literária que a gente conhece como modernismo. Tá? Não interferiu somente nas artes, né? Interferiu em toda a cultura de uma forma em geral, né? Em toda a produção literária e artística de um modo geral. Então, a gente tem aqui, né, algumas obras que eu trouxe só para ilustração, e a gente, para entender, precisa de entender primeiro o termo. Muita gente fez as pesquisas e procurou saber sobre o cubismo, o expressionismo, o surrealismo, né? E me perguntava, professora, o que significa vanguarda? Então eu trouxe para vocês o primeiro conceito, que a gente tem que entender o que é vanguarda. A palavra vanguarda, esse termo, veio do francês, né? Ela é de origem francesa e o termo está associado ao contexto bélico, ao contexto de guerra mesmo, né? São aqueles soldados que vão na linha de frente da batalha, que vão abrindo caminho, abrindo espaço para que os outros soldados que vêm atrás possam, né, chegar para a guerra. A vanguarda, então, é aqueles que estão à frente, tá? Que é o que aconteceu com os nossos artistas vanguardistas. Eles são aqueles que vão à frente dos outros artistas, levando ideias inovadoras, ideias novas, tentando desconstruir aquilo que vinha acontecendo no passado. Tanto os nossos escritores como os pintores vanguardistas, eles vinham para fazer isso, né, para mudar algum conceito, tá? Então, imaginem esses artistas e esses escritores como soldados da linha de frente de uma batalha, né? É importante a gente entender também o termo iconoclastia. Iconoclastia vem do grego e significa destruidor de imagens. Ou seja, o que a vanguarda, né, o que as vanguardas queriam era justamente isso, destruir as imagens que eram construídas, né, da forma como eram construídas, destruir a realidade, mostrar um conceito totalmente diferente daquela reprodução, ah, aquela reprodução que faziam da realidade como ela era, né? E eles não queriam mostrar a realidade como ela é, a realidade já existe, né? A gente, na nossa arte, a gente quer mostrar uma realidade desformada, uma realidade desconstruída. Aí um exemplo da Mulher Chorona de Picasso, né? Essa assimetria facial, essas formas geométricas para poder compor a forma humana. Então, a gente vê essa desconstrução da imagem ideal, né, idealizada, para algo abstrato, né? É isso que os vanguardistas queriam, a iconoclastia na arte. E uma outra palavra que define bem as vanguardas é o progresso. Por quê? Porque estavam na época da Revolução Industrial. A gente vai ver isso agora no contexto histórico, né, nas várias pesquisas que vocês fizeram. Então, havia uma questão assim de progresso, de avanço tecnológico, científico, né, o desenvolvimento no geral ali para nas obras de arte. Então eles queriam mostrar isso também, que eles estavam percebendo que isso existia. Então por que não colocar nas obras de arte? Por que continuar com aquela forma idealizada do ser humano, da natureza, né? Então eles queriam trazer também o avanço tecnológico para as pinturas, para a literatura e tudo mais. Contexto histórico, bem simplesinho aqui para vocês entenderem o que era que acontecia na época. Tinham as instabilidades políticas, ideológicas, sociais, né? As pessoas estavam começando a questão de pensar no social, no comunismo, aquelas coisas todas. Então, estavam tendo um início já de vislumbres diferentes para a vida deles. Teve a Primeira Guerra Mundial, 1914, muitos pintores, muitos escritores tiveram que parar suas criações para poder ir para a guerra, lutar com os soldados. Nós tivemos a Revolução Industrial e esses avanços, né, tecnológicos, científicos, progressos industriais. Bom, a gente sabe
que eles queriam uma desconstrução do que era feito como arte antigamente. Então, aqui a gente tem a arte não precisa reproduzir a realidade de maneira fiel. Era uma das ideias que prevaleciam em relação à vanguarda, né, na época. Bom, e os vanguardistas? Para eles, o artista podia deformar, podia acabar com a realidade, né, e acentuar os próprios pontos de vista. Então, eles colocavam um ponto de vista deles ali bem acentuado e o resto era tudo deformado, né, ou deformava tudo, até o ponto de vista deles. Era isso que eles queriam mostrar. Se afastar da mimese. Mimese era aquela reprodução, né, a imitação da realidade, que era um dos pontos fortes do classicismo, do que vinha do classicismo, né? Uma expressão artística pura, bela, a busca do belo e do real, né? Mostrando como que era a realidade, aqueles traços bem semelhantes à realidade. Os vanguardistas queriam acabar com isso, desconstruir, parar de usar, não vamos reproduzir a realidade, não, a realidade existe, a gente quer construir algo novo, algo diferente. Então, eles deram diferentes tipos de respostas à realidade. Por isso que a gente tem várias vanguardas, né? A gente não tem só uma vanguarda, a gente tem várias. Tanto é que eu dividi, ficou uma para cada terceiro, mas ainda tínhamos mais. Eu peguei as principais, né? Então, eles começaram a dar uma outra cara para a realidade político-social do século XX, do início do século XX. Então eles começaram a superar essa representação fiel da realidade, a mimese, e começaram a traduzir essa sensação de belo, só que de uma forma de maravilhamento, de estranhamento, né? Mas também mostravam a insegurança que eles tinham em relação às máquinas, à modernidade, né? A tudo que estava surgindo, né? Avião, como que uma máquina fica no céu com pessoas, como que aquilo se sustenta. Então imagina a época, né? Tudo era novo para eles. O que para a gente hoje é corriqueiro e a gente não fica alarmado com nada, para eles era tudo novo, né? Máquinas que faziam o serviço do homem. Então eles queriam traduzir isso para a arte também, né? Bom, aqui a gente tem alguns artistas vanguardistas que eu quis trazer para vocês, né? O rosto deles, porque a gente fala tanto da obra deles, não conhece quem são essas pessoas, né? Talvez Salvador Dalí vocês conheçam por causa do La Casa de Papel, que eles usam a máscara dele, mas a gente tem aqui Pablo Picasso, Salvador Dalí, Umberto Boccioni, Vincent van Gogh, Max Ernst e Edvard Munch, alguns artistas vanguardistas, alguns das principais vanguardas que eu trouxe para vocês, pelo menos um de cada, né? E, fim, não podia deixar de colocar meu avatar